Olá, boa tarde. Falamos ao vivo do Plenário Mário Shows, onde em instantes terá início mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de São José dos Campos. E você que nos acompanha já sabe, as sessões acontecem todas as terças e quintas, sempre a partir das 5h30 da tarde. Nas sessões de terça-feira são votados requerimentos, indicações, moções e outros documentos, além do tradicional pinga-fogo, aquele momento que os vereadores vão à tribuna para falar de assuntos de interesse de toda a população. Nas sessões de quinta-feira, como é o caso de hoje, são votados projetos de lei, emendas, decretos legislativos e resoluções. 6 projetos estão na pauta de votação de hoje, sendo que 4 deles correm em rito urgente e 2 em rito ordinário. Agora vamos para um breve intervalo. A gente volta já. Convoco o senhor secretário, vereador Willis Goulart, para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os vereadores Shakespeare Carvalho, Carlinhos Tiaca, Macedo Bastos, Doutor Roniel, Robertinho da Padaria, Juvenil Silvério, Wagner Balieiro, Renata Paiva e Willis Goulart. E Ângela Guadagnin. Havendo um número legal sobre a proteção de Deus, lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 44ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Informo a todos presentes que nos termos regimentais a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Solicito ao novo vereador Willis Goulart para que faça leitura dos processos novos para a ciência dos senhores vereadores. Processo número 7153/2016, projeto de lei número 147/2016. Autoria, vereador Carlinhos Tiaca. Denomina a Estrada Municipal de São José dos Campos, 438, localizada entre os bairros Bom Sucesso e Turvo, de Estrada Municipal Antônio Ferreira Nunes. Comissão Justiça, rito ordinário, prazo para emendas, 25/8/2016. Processo número 7154/2016, projeto de lei número 148/2016, autoria vereadora Dulce Rita, dispõe sobre a reserva de vagas em estacionamentos de shopping centers, centros comerciais e hipermercados para gestantes e pessoas com criança de colo no âmbito do município de São José dos Campos e da outras providências. Comissões Justiça e Cidadania, rito ordinário, prazo para emendas 25/8/2016. Processo número 7595/2016, projeto de lei número 149/2016. Autoria vereadora Renata Paiva. Inclui no calendário oficial de festas e comemorações do município a Vale Dança, Encontro Internacional de Dança do Vale do Paraíba. Comissão Justiça, rito ordinário, prazo para emendas 25/8/2016. São esses os projetos, senhor presidente. Obrigado, novo vereador. Questão de ordem, vereador Walter Reacha. Senhor presidente, pedi inclusão de pauta do projeto de lei número 150/2016, processo número 7608/2016, de minha autoria e de autoria do vereador Luiz Mota. Só para lembrar, não, vereador, a pauta está sobrestada por enquanto, então não temos condição de... Pediu para votação a inclusão. Senhor presidente, corrigindo, para leitura. Para leitura. Vai solicitar a impressão e fazer a leitura.
Então, só para registrar, enquanto nós acabamos de fazer a leitura aqui, e os projetos que estão com seus pareceres já sendo verificados, para a leitura já está aqui, então, processo 7608/2016. Dispõe sobre a instalação de câmara de monitoramento no entorno de locais de votação no município e dá outras providências. Comissão de Justiça, prazo de emenda 25/8/2016. Orador inscrito para fazer uso da palavra, nos 25 minutos, vereador Calazans Camargo. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 25 minutos. Logo após, vereador Juvenil Silvério. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 25 minutos. Vamos seguir aqui o regimento. Os oradores inscritos quiserem conceder a parte aos colegas, fiquem à vontade, é regimental, e evitar aqui a questão das questões de ordem, que na verdade para virar o embate e o debate aqui. Então hoje nós utilizaremos o grande expediente dos 25 minutos. Com a palavra, vereador Calazans Camargo. Boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, vocês que nos acompanham aqui na Câmara Municipal e também vocês que estão nos acompanhando através da TV Câmara. Eu venho aqui aos microfones para estar homenageando os atletas que estão conquistando medalhas pelo Brasil. Nós tivemos aí a Rafaela Silva conquistando a medalha de ouro importantíssima aí. Estivemos presentes no Rio de Janeiro na segunda-feira, tivemos orgulho aí de estar acompanhando um atleta que foi formado aqui em São José dos Campos, nas escolinhas da Polícia Militar, da DPM, o Alex William Pombo. Ele vinha de uma contusão e ainda assim conseguiu o ranqueamento olímpico. Ele dominou a luta toda, no finzinho ele acabou perdendo essa luta. Mas no mesmo dia a Rafaela Silva, ela foi campeã olímpica, né? Uma campeã olímpica do Brasil. Hoje nós tivemos também a Mayra Aguiar conquistando uma medalha de bronze. Eu acho bastante importante, nós tivemos aqui já vários atletas que participaram para São José dos Campos. Estamos com uma delegação bem grande também para esta Olimpíada Rio 2016, de atletas de São José dos Campos representando o Brasil. Nós temos atletas de várias modalidades, nós temos atletas do rugby, 5 atletas do rugby formados aqui pelas escolinhas de rugby de São José dos Campos. Nós temos atletas do ciclismo, do paraciclismo, da ginástica rítmica. Tivemos esse atleta do judô que nós comentamos, o Alex Pombo. Temos a Júlia Vasconcelos, que é do taekwondo. Portanto, temos atletas de várias modalidades, do boxe, que estão aí participando nessa Olimpíada. Tivemos aí a abertura da Olimpíada há alguns dias. 4,5 bilhões de pessoas estimadas do mundo inteiro acompanhar a abertura das Olimpíadas aqui do Brasil, uma abertura muito bonita, muito bem organizada. Estivemos também lá no Rio de Janeiro na segunda-feira, e as instalações das áreas competitivas, onde eu fui lá na Arena Carioca 2, os vários ginásios estavam muito bem organizados também, todas as localidades de competição. Então, é uma excelente oportunidade, um excelente momento, e que o esporte, o Brasil se mostra para o mundo, né? É um momento que o Brasil não está numa condição financeira favorável, não está numa condição favorável no cenário internacional, mas o esporte ele tem esse lado de resgatar as pessoas, de levar a imagem positiva, e está levando o que é de bom do Brasil mundo afora, né?
a superação do nosso país, a superação dos atletas brasileiros. E nós acreditamos muito nessa condição de formação das pessoas, de o que o esporte agrega na vida das pessoas. É o que nós lutamos a nossa vida toda, nesses praticamente 40 anos de atuação dentro do esporte, como profissional do esporte há 35 anos. Nós temos aí uma vida voltada, e eu conheço muitas e muitas e muitas histórias de pessoas que se superaram. O esporte hoje lá tem várias frentes. Nós temos uma frente muito forte de desenvolvimento da pessoa humana, né, através da prática de atividades. Estamos exemplos aqui em São José dos Campos, o projeto Olhar Futuro da Polícia Militar, que está aí em muitos bairros da cidade. Policiais faixas pretas ministram aulas em bairros da cidade. Temos o projeto Esporte Educativo do Lions. Temos muitos projetos sociais fluindo pela cidade. Um trabalho muito intenso da nossa Prefeitura Municipal, da Secretaria Municipal de Esportes, com modalidades em todos os bairros, em todas as frentes do nosso município. Em todos os locais você tem uma escolinha de iniciação de várias modalidades. A própria São José dos Campos é uma potência dos esportes. Nós vencemos esse ano todas as competições esportivas dentro do estado de São Paulo, Dr. Macedo Bastos, em que a cidade participou em todas as faixas etárias. Nós vencemos o Jore, que é os Jogos aí da melhor idade, da terceira idade, Jogos dos Idosos, foi realizado em Caraguatatuba. São José dos Campos foi campeão. Jogos Regionais dos Idosos. Nós somos campeões dos Jogos Abertos da Juventude, que é para categorias de base até 19 anos. São José foi campeão estadual como cidade. Acabamos de vencer os Jogos Regionais em Caraguatatuba, são as equipes principais, as seleções do FADEMP. Batemos o nosso recorde de troféus de primeiro lugar. Por quê? Porque as demais cidades balançam com a crise econômica, que não afeta só nós, afeta o país todo e todas as demais cidades. Só que, doutor Bastos, São José dos Campos é uma cidade diferenciada, porque ao longo dos anos nós desenvolvemos estruturas que dão a retaguarda, a sustentabilidade, a sustentação para o nosso esporte, que é justamente o Programa Atleta Cidadão, o FADEMP, a Lei de Incentivo Fiscal do Esporte, todo o nosso trabalho do Departamento de Atividades Esportivas Comunitárias, do DAEC, com o esporte de base, todo o nosso trabalho de lazer, de atividades físicas do Programa Cidade em Movimento, é um conjunto de estruturas da nossa cidade que dão a sustentação para o nosso esporte, porque nós sentimos muito menos e batemos o recorde dos troféus em disputa, dos 40 e tantos troféus em disputa, se eu não me engano, 43 ou 44 troféus, nós levamos aproximadamente, se eu não me engano, 33 ou 34 troféus de campeões. E nas demais modalidades em disputa que não fomos campeões, fomos segundo ou terceiros colocados. Portanto, recebemos troféus de classificação geral em todas as modalidades, que aqui em São José é realmente feito um trabalho muito sério com o esporte. Não só o esporte de alto rendimento, competitivo, representativo, que é um espelho para as crianças, para os jovens e para a população. Fazer atividade física. Veja bem, só o fato de nós estarmos aí, as televisões estarem veiculando as atividades da Olimpíada, quantas pessoas estão sendo estimuladas a fazer uma medicina preventiva, que é a prática de atividade física regular. Quantas pessoas do nosso país estão começando a fazer atividade física, estão colocando seus filhos em escolinhas de esporte no nosso país, né? Então isso é muito importante, melhorando a sua qualidade de vida, melhorando a sua saúde através da prática de atividades físicas e de esportes. Nós temos aqui em São José dos Campos, nós temos uma legislação bastante forte, voltada para os esportes. Nós tivemos no ano passado, inclusive, uma melhoria, uma modernização da lei do FADEMP, que é uma lei de 1994, e essa lei do FADEMP,
ela passou por uma reestruturação no ano passado, votada aqui na casa por unanimidade. Também estamos com uma lei nossa protocolada, que é a lei da política municipal do esporte, como nós temos a política municipal da educação, nós precisamos também da política municipal do esporte, para termos inclusive um plano municipal do esporte. Afinal, o que nós queremos para o esporte de São José dos Campos, o que nós pretendemos, onde nós queremos chegar com o nosso esporte em 2020, em 2025 e 2030, nós precisamos de um planejamento estratégico, alinhando todas as nossas estruturas de esporte com a legislação nacional e com o Plano Nacional de Esportes, que existe. Inclusive, também criando o nosso Conselho Municipal de Esportes, que São José dos Campos não tem o seu Conselho Municipal de Esportes, né? Então, nós precisamos realmente dar esse sustentáculo também. Já está também no Executivo a regulamentação do programa, da lei do Programa Atleta Cidadão. A lei do Programa Atleta Cidadão é uma lei de 2007 e teria que ser regulamentada em 90 ou 120 dias e nunca foi regulamentada. Então, o corpo técnico da Secretaria de Esportes, nós também participamos desta regulamentação do programa, da lei do Programa Atleta Cidadão, inclusive solicitando ampliação da idade, porque hoje o Programa Atleta Cidadão ele atende dos 7 aos 17 anos. São feitos peneirões, seletivas, e são por atletas jovens, crianças jovens, que participam nas escolinhas de esportes da Secretaria Municipal de Esporte, dos clubes, das academias privadas também, e é feito ali a triagem para alimentar o Programa Atleta Cidadão, que ocorre em várias modalidades. E nós temos a idade dos 7 aos 17 anos. Só que o atleta, quando ele sai nos 17 anos, ele ainda não está preparado para entrar nas equipes principais. Então, nós acabamos perdendo todo aquele trabalho que foi feito em cima desse jovem. Então, nós estamos trabalhando para a ampliação da idade do Programa Atleta Cidadão. O ideal seria sub-23, porque esse atleta, inclusive do Atleta Cidadão, ele poderia representar a cidade nos eventos competitivos de próprios jogos regionais, jogos abertos, em várias modalidades. O próprio representante do Atleta Cidadão seria, o atleta do Atleta Cidadão seria um reforço para as equipes da cidade. Estamos trabalhando, está sendo trabalhado em cima desse Atleta Cidadão. Então, vocês vejam como aqui nós temos várias estruturas de esportes da cidade e é uma coisa muito dinâmica, né? A realidade do esporte ela muda dia a dia, é muito dinâmica. E essas leis, essas estruturas que nós temos também precisam ser aprimoradas, reavaliadas, para que nós continuemos sendo essa potência esportiva, né? Nós precisamos também estar inserindo, retomando programas importantes. Nós tínhamos um programa muito importante na educação que chamava-se Olho Mágico. Esse programa não está ocorrendo mais. É um programa bastante importante, também de equipes competitivas, treinamentos dentro das escolas municipais, e daí esses atletas também eram pensados, as revelações eram encaminhadas para as equipes do programa Atleta Cidadão. É um programa muito importante também para ser resgatado em São José dos Campos. E o esporte, ele deve ser encarado como um complemento para a formação da criança, do pré-adolescente, do adolescente e do jovem, né? A atividade esportiva não é uma atividade meramente de lazer. Ela também, sim, faz esse papel, mas ela é uma atividade formativa. É como se a criança participasse de um Kumon, participasse de uma aula de informática, de um inglês, que são importantes complementos. Também a participação esportiva com profissionais credenciados pelo Conselho Regional de Educação Física, profissionais habilitados. Essa criança, esse jovem, esse adolescente, esse pré-adolescente, ele vai ter um componente, um complemento muito importante para a sua vida, porque o esporte, ele ensina princípios
importantíssimos. Primeiro, você tem as regras. Todas as modalidades têm as regras. Em segundo lugar, ele ensina a questão do respeito a si próprio, do respeito ao seu corpo, do respeito aos seus limites, do respeito à sua saúde, do dizer não aos vícios, procurando uma vida com limites. O atleta que participa, que compete, ele tem horário para dormir, para descansar, para se alimentar, ele se preocupa com a sua higiene pessoal, então vai tendo também esse complemento à sua educação. Por outro lado, também nós temos o protagonismo, o espírito de equipe também, tão importante no dia a dia, que é desenvolvido através do esporte. Mesmo os esportes individuais, como no caso as lutas, eles acabam sendo coletivos, porque você não treina sozinho, você depende de um grupo de pessoas para o seu aprimoramento. A luta em si, sim, na competição é individual, mas o treinamento, o aprimoramento é coletivo. Então, desenvolve o espírito de equipe. Todas as modalidades desenvolvem também o espírito de equipe. Então, são aprendizados, são somas, vão somando para a personalidade e para a formação do caráter daquela pessoa e do cidadão. Portanto, o esporte, ele também é educação, ele é formação. Ele deve ser encarado dessa forma pelos pais, pela sociedade e pelo poder público. Aqui em São José dos Campos, nós temos milhares de cidadãos que praticam esporte. Nós temos milhares de pessoas fazendo atividades físicas, desde a sua caminhada, desde a sua corrida de rua, desde os pedais aí que cresceram muito, que é o caminhar de bicicleta, aí os grupos se reúnem em caminho de bicicleta pela cidade, inclusive a nossa malha cicloviária, que foi multiplicada nos últimos anos, está aí sendo palco aí para as caminhadas de bike de muita gente, de milhares de cidadãos. Nós temos também aí toda a atividade do departamento de esportes, da Secretaria de Esportes, das atividades comunitárias e do programa Cidade em Movimento, que são as ATIs, as academias ao ar livre. Muita gente fazendo atividade física, não só nas academias, mas também tem grupos de caminhada, tem grupos de corrida, tem grupos de alongamento. Portanto, a nossa cidade, ela proporciona para todas as pessoas que querem praticar atividade física a condição de fazer com qualidade, com profissionais de qualidade, profissionais credenciados, administrando atividade física, Porque esse profissional credenciado, ele vai saber orientar a pessoa com relação à vestimenta adequada para cada modalidade, as frequências cardiorrespiratórias adequadas para cada faixa etária. Ele vai orientar com relação a todos os cuidados necessários para a prática de atividade física. Também temos, sim, muitas academias particulares, clubes, atividades esportivas em muitos locais. São José dos Campos, inclusive, é uma cidade que tem por tradição a prática de esportes. Desde os idos de 1950 para cá, ou antes até, nós já temos o registro de prática de esporte com sucesso em nossa cidade. Equipes de natação, em todas as décadas, 60, 70, 80, 90, até hoje, nós temos equipes de natação, várias modalidades tradicionais do nosso município. Portanto, eu queria aqui deixar registrado, como profissional de educação física que sou, e como primeiro professor de educação física, o professor graduado de educação física, que chega a essa casa de leis, deixar aqui, com muita alegria, o nosso parabéns ao esporte de São José dos Campos, que está complementando, somando a equipe nacional nessa Olimpíada Rio 2016, um trabalho sério, um trabalho que neste governo nós atuamos para e passo, ali na Secretaria de Esportes. O nosso governo ele não deixou em nenhum momento de apoiar as modalidades esportivas, e nós temos aí uma série de atletas
representando o nosso país nessa Olimpíada Rio 2016, né? E fazendo resultados em todas as frentes, desde o esporte, na mais tenra idade, até o principal do FADEMP, a nossa cidade está representada. A maioria das cidades, inclusive, é uma modalidade. É só o basquete, é só o vôlei, é só determinada modalidade. Aqui nós temos, só do FADEMP, 56 modalidades. Só do Atleta Cidadão, mais de 80 equipes das mais diversas modalidades participando dos campeonatos de federações, com o apoio do poder público. Portanto, é um grande diferencial da nossa cidade de São José dos Campos, que nos orgulha e nos coloca em posição de destaque no cenário nacional. Aqui eu encerro as minhas palavras. Deus abençoe a todos e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, novo vereador Calazans Camargo. Próximo orador inscrito, novo vereador Juvenil Silvério. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 25 minutos. Quero cumprimentar toda a população aqui presente, aqui, os manifestantes. São sempre bem-vindos. Cumprimentar aqui a Sueli lá do Dom Bosco, cumprimentar aqui o Zetão do sindicato, a toda a população presente. São bem-vindos aqui na nossa Câmara Municipal. Com a palavra, o vereador Juvenil Silvério, orador inscrito, para utilizar o tempo de 25 minutos. Senhor presidente, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, quero aqui, de forma especial, cumprimentar aqueles que se fazem presente na nossa galeria. Sejam todos bem-vindos. É um prazer a Câmara Municipal receber a todos aqui. Senhor presidente, ouvindo atentamente o discurso do nobre colega que me antecedeu, eu fico pensando qual é a cidade que ele está falando, né? Qual é essa Disneylândia que tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Eu moro lá na região do Putim, no bairro São Judas Tadeu. Nós temos um polo esportivo, infelizmente, com diversos problemas de infraestrutura. As modalidades esportivas não acontecem com regularidade. A piscina ela é constantemente invadida porque não tem segurança no polo esportivo. Então, qual é a cidade realmente que esse vereador veio aqui e falou? Não deve ser São José dos Campos, deve ser outra. Porque são tantas coisas ditas aqui por ele que eu não consegui, sinceramente, identificar essa ação do governo nos bairros dos quais eu conheço, dos quais eu participo e acabo andando por conta da minha função de vereador. Sinto muito, mas não é a realidade do nosso município. Recentemente, o novo vereador Roberto Deleve veio ao microfone e falou do problema das fossas nos bairros. Roberto Deleve, até hoje, aquele problema que foi denunciado pelo governo, por nós aqui, não foi resolvido ainda. Isso já faz 15 dias, só da denúncia. Mais ainda do problema que a população pede por um 5,6 e não resolve. Nós temos bairros ainda, diversos bairros ainda, com falta de infraestrutura. De todos os bairros que esse governo disse que entregou o título de posse e regularizou Robertinho Deleve, nenhum deles, Petite, foram eles que começaram. Eles pegaram carona no trabalho, e aqui vale o registro, parabéns. O governo tem que ter o compromisso de dar continuidade ao processo. Então, parabéns, porque continuou o processo que já havia sido feito e conduzido até o final de 2012. Então, esse reconhecimento nós não podemos deixar de fazer. Porém, falar que o governo passado não realizou, não fez os loteamentos, apenas um, como dizem, e eles fizeram mais de 15, é uma mentira da pior que existe. É continuar mentindo ao povo, continuar falando para o povo asneiras e provocando até o intelecto da nossa população.
Isso não pode acontecer. Faça o serviço, faça o benefício e receba a população o mérito e o agradecimento que vocês merecem. Mas inventar história não dá. Não tem jeito. Então essa cidade, que agora há pouco o colega veio aqui no microfone e com veia bem cheia falou do esporte. E olha, eu quero aqui trazer, Dulce Rita, uma situação lá na região do CDHU da Polícia Militar. Nós temos lá uma academia, e essa academia trata do esporte, da questão do judô. E dessa academia saiu o Alex Pombo, que lutou na última segunda-feira nas Olimpíadas. Infelizmente, o resultado não foi positivo, mas foi valioso por estar lá e por representar a nossa comunidade. Mas vejam, ele não lutou por São José dos Campos, ele lutou por Guaratinguetá. Ora, se São José dos Campos é esse celeiro e que ajuda muito o esporte, por que então que esse jovem, filho da terra, foi lutar por Guaratinguetá? Tem alguma razão nisso? Então é preciso esclarecer. Quantas e quantas modalidades esportivas não acontecem nos nossos polis, nas comunidades, principalmente nos mais carentes? Mas, Dulce Rita, eu venho também aqui hoje falar de uma questão muito séria, que é uma nova comunidade que a região sudeste vai receber, que é Pinheirinho dos Palmares. A paróquia Santa Luzia, lá do Putim, ela está preparando a sua estrutura para receber bem essas famílias. E nós fazemos parte lá da comissão de acolhida dessas famílias. Nós temos o nosso Padre França atuante, ele inclusive veio de missões no Amazonas, então tem profundo conhecimento desta área social e apoio às famílias. Temos o Padre Paduan também, grande colaborador, Padre Dimas, e também a obra social magnífica. Todas essas instituições estão integralmente ligadas em resolver e acolher bem essas famílias. E nós vamos fazer isso com o maior carinho do mundo, que é receber as pessoas lá. Mas o poder público, mais uma vez, falha nos seus processos. A creche, tão falada, que era para março, nobre vereador, março desse ano começar, começou agora. E a previsão de entrega era para junho, foi para setembro e agora é para dezembro as famílias morarem lá. Vão morar. E a infraestrutura? E a infraestrutura? E a escola de primeiro e segundo grau? Como é que fica? Sabe possível que o governo municipal, o prefeito municipal, não tem capacidade de ir até o governador e conversar com o governador e falar: governador, tem uma comunidade crescendo lá. Se essa parceria existe, a parceria tem que ser em favor das pessoas. E não está acontecendo. Mas também o governo municipal, ele não paga os seus fornecedores, não paga a empresa, não paga aqueles que trabalham para o município. Como é que essas empresas vão trabalhar em benefício do povo? Não adianta. É uma incoerência esse governo. É uma falta de responsabilidade do governo. É uma falta de planejamento desse governo. E isso tudo nós temos que denunciar. Não dá para ser conivente com isso. Não dá para aplaudir um governo que não beneficia as comunidades de verdade, que faz obras que realmente atendam o povo e que vá apenas a fazer obras que atendam interesses bem particulares. Bem particulares. Olha o estádio Martins Pereira, de 11 para 18 milhões. Olha aqui a obra do centro, que está sendo feita aqui, é a mesma empresa, inclusive. Olha a obra lá, vereador Ciborgue, da sua região, aquela passarela lá, 2 milhões e 700 mil reais numa passarela para ciclista. Poderiam priorizar melhor e já
fazer a obra do novo acesso do Urbanova, mas não faz. É falta de planejamento. E o que é estranho, reclama de falta de dinheiro, mas agora resolveu fazer coisas. Ou está caminhando de forma errada nesses procedimentos, ou vai deixar uma dívida para o próximo gestor gigantesca. E a cidade vai penar com tudo isso. Falando em Pinheirinho, Dulce Rita, a Sabesp está fazendo e levando água lá para a comunidade de Pinheirinho. Desde o bairro São Leopoldo, ali do Santa Fé, naquela região da UPA, do Putim, indo para lá. E até agora, ninguém faz o restauro da via. O povo sofrendo com buracos, o doutor Roniel participa daquela comunidade também, buraco, poeira, sofrimento, e ninguém faz nada. E olha, eu tenho certeza, doutor Roniel, que vai vir aqui e falar que o problema é da Sabesp. Não é da Sabesp. Não é. A Sabesp tem um termo de cooperação e nesse termo é levar água e esgoto à comunidade. Agora, o restauro do pavimento da via é da prefeitura. É da prefeitura. Doutora, eu mostro para Vossa Excelência o termo de cooperação. Eu tenho em minhas mãos o termo. A senhora pode cantar o que quiser. A senhora pode falar o que quiser. Eu tenho o termo de cooperação na mão. Contra fatos no argumento. Tenho documentos. Eu tenho documentos. Eu tenho documentos, doutora, que é o termo de cooperação. Agora, pelo amor de Deus, faz o serviço, cuida bem do povo, trata bem as famílias, porque estão sofrendo. Com a palavra, vereador Dulce Rita. Bom, eu queria só complementar aqui o que o Juvenil falou, que realmente falta estudo de custo-benefício, falta gestão, falta tudo nesse governo aí. Principalmente, falta responsabilidade sobre o uso do dinheiro público. Haja vista aí, olha, a reforma lá da pediatria do Hospital Municipal. Foram lá, tiraram, puseram banner, puseram placa, puseram isso, aquilo. O hospital continua do mesmo jeito. Agora, como está chegando o período eleitoral, estão lá algumas empresas lá trocando o teto, estão querendo mostrar serviço. Estão fazendo a sala, viu, Juvenil? A sala de tomografia, cujo aparelho, você sabe, que foi anunciado aqui, inclusive pelas vereadoras aqui, que esse aparelho tinha chegado em outubro. E agora que estão fazendo a sala. Enquanto isso, estão se pagando esses exames nos outros hospitais, porque não tiveram a capacidade de fazer a sala de tomografia no Hospital Municipal. Eu queria que alguém até fosse lá fazer uma visita na pediatria para ver aquelas circunstâncias, as instalações que estão sendo atendidas aquelas crianças e as mães que acompanham seus filhos. É um descaso, é uma falta de respeito, é um desmanzelo, é uma... Ai, não tem nem o que falar, é uma desumanidade. Então eu queria saber quando que vai ser. Parece que agora finalmente a tomografia, a sala de tomografia vai ser concluída. Mas demorou 1 ano para fazer essa sala. 1 ano que esse aparelho está encaixotado lá nas instalações do hospital. 1 ano, pagando exames para fora. Porque não teve gestão nenhuma, não teve provocação nenhuma desses vereadores, não teve nada, nenhuma atitude para que isso fosse resolvido. Também queria falar aqui sobre o que está acontecendo agora, período eleitoral. Agora, paz você, viu, Juvenil? Agora a fila de cirurgia está andando, viu? Está chegando o período eleitoral, estão chamando, estão fazendo um mutirão. Primeiro fizeram o mentirão lá das cirurgias, agora estão chamando. Quer dizer, deixaram as pessoas, os pacientes, 3 anos aguardando, 3 anos e 8 meses aguardando na fila. Agora, como é período eleitoral, eles estão aí, sabe, mostrando servicinho. Deixaram os pacientes com dor, no bate e volta do hospital, tomando medicamento para dor, voltando por problemas simples, como uma cirurgia de hérnia, de vesícula, de rins,
Deixaram todo mundo com a fila parada, todo mundo passando dor, todo mundo morrendo. Agora não, agora como é período eleitoral, estão fazendo troca de voto por cirurgia. É a maneira, é a cartilha do PT de se governar. Então agora estão andando, felizmente que estão andando. Eu quero saber quem vai se responsabilizar, porque aqueles que não conseguiram entrar na fila. Estou aqui com um e-mail aqui que eu recebi de uma mãe de aluno que teve o filho, ela deixou o filho com o celular por causa de uma emergência. Esse celular foi roubado na escola Valdemar Ramos, não teve nenhuma atitude da direção da escola, ela fez um BO e manda junto comigo a indignação, não só desse roubo, da falta de atitude da direção da escola, como também da direção do secretário, porque chegou a conhecimento dele, não foi feito nada, ela fez um BO, e agora ela também manda um e-mail, um Face aqui para mim, um monte de material jogado lá nos corredores da escola, como também tem um monte de material jogado lá no almoxerifado da educação, como tem um monte de tablet também jogado lá no almoxerifado da educação, como tem muitos materiais aí jogados lá na pirulito, jogado na Secretaria de Transporte, que compraram o pirulito errado, né? Em vez de comprar de plástico, não, compraram de metal, não pôde ser usado, porque não estava de acordo com as leis de trânsito, então jogaram lá, está tudo jogado lá. Então vão lá, compram, jogam, depois reclamam da crise. Quem provocou essa crise dentro de São José dos Campos foi o próprio governo. Provocou a crise no Instituto, aliás, fique passagem, viu? O pessoal aí do sindicato, fica atento, viu? Porque o débito com o Instituto ainda não foi saldado. Mas provavelmente vai ser saldado até julho, até setembro, porque senão o prefeito não vai pegar o certificado de regularidade previdenciária. E sem esse certificado ele pode ser até cassado. Então, provavelmente, em setembro ele regulariza a situação do Instituto. Mesmo porque no dia 31 de dezembro, tinha um superávit financeiro de 136 milhões. Ele usou tudo esse superávit, em vez de passar o dinheiro para o Instituto, não. Ele foi retirando da conta que estava contingenciado no caso de emergência, foi passando para substituir a parte patronal dele, valor de 136 milhões, que estava depositado no Banco do Brasil no dia 31 de 2012, que o prefeito nosso tinha deixado. Usou tudo, ainda está devendo 34 milhões. Então, eu queria que o sindicato acompanhasse isso com muita responsabilidade, porque, afinal de contas, não está na hora, não, de passar a mão na cabeça de ninguém. Nós podemos, sim, o sindicato, sim, pode ter as diferenças com o PSDB, mas ele tem que ficar atento às denúncias do PSDB. Porque quando foi feitas essas denúncias, foi feito com muita responsabilidade e com muito estudo para se informar o que estava acontecendo com o Instituto. E também queria... veio um recadinho aqui a respeito da pediatria. Os pediatras lá do Galo Branco, a pediatra tira licença, então quem substitui é o médico cubano. Aí quando a ginecologista tira férias, é o mesmo médico cubano, que um mês ele era pediatra, no outro mês ele é ginecologista. Então, na verdade, ele é um avogal, né? Não tem especialidade de nada, vai tampar buraco de tudo sem competência. E é o que é isso, a população está vendo isso, esse buraco, o jeito que tampou o buraco por falta de médico na rede. Contratou os cubanos sem especialidade, mas agora a população está vendo o que está acontecendo com a saúde deles. Porque não pede exame, não pede nada. Simplesmente são pessoas ótimas, não vou falar da parte de acolhidos, são acolhedores, são simpáticos, são carinhosos com a população. Mas, infelizmente, como nós já tínhamos anunciado aqui, eles estão muito aquém do desejado, principalmente na parte de especialidades. Vai falar do tomógrafo, Deus te ouça, que agora vai ser inaugurado. 1 ano para inaugurar um tomógrafo, né? Enquanto nesse mesmo ano em que ficou esperado esse tomógrafo, ficou aí se gastando 11 milhões, aliás, o ano passado foi 12 milhões de propaganda.
e não teve dinheiro para botar uma sala de tomografia dentro do hospital municipal. Quero também ceder a parte aqui a nova vereadora Renata Paiva, por favor. Boa noite a todos. Quero agradecer ao vereador Juvenil pela oportunidade e queria aqui fazer uma ressalva, né, com relação ao tomógrafo, que felizmente, né, depois de tantos anos, né, sabiam que o nosso tomógrafo, o vereador Juvenil, ele foi adquirido logo no início da inauguração do nosso hospital municipal e que nós tínhamos uma média de 1.600 tomografias mês e que vivia quebrando, porque a demanda era tão grande que não conseguia suportar, né, um equipamento, né, de décadas atrás, né, importado, e que não conseguia atender toda a nossa demanda, e o hospital tinha que ficar comprando tomografia de outros serviços, colocando em risco, inclusive, a vida das pessoas, principalmente daqueles que sofriam acidentes como traumatismo craniano e tantas outras. E, felizmente, nesse governo, né, através de uma luta grande, a gente vinha desde o governo passado buscando essa oportunidade, inclusive a vereadora Dulce Rita também participando comigo da Comissão Permanente da Saúde. Quantas vezes nós pedimos a compra deste tomógrafo e nós conseguimos a compra dele no ano passado, né, um equipamento caro, um equipamento importado, e que só a instalação dele não precisa... É tão complexa, porque não é apenas um espaço físico. Só a tecnologia da instalação dele na parte de eletricidade compreende aí um montante, vereador Juvenil, de R$250 mil. Mas, felizmente, nós teremos agora o nosso tomógrafo, né? A população de São José dos Campos vai ter, né, essa garantia de mais um equipamento, né, numa emergência, funcionando junto com outro equipamento que nós temos lá, e nós só temos que agradecer realmente, né, por esse benefício, né, que a população está recebendo, e com certeza, com isso, vidas serão salvas. Senhor presidente, também vou conceder a parte aqui ao novo vereador Roniel de Farias. Muito obrigado, nobre vereador Juvenil. É óbvio que, muito boa noite a todos à mesa, a todos da plenária, a todos os colegas aqui presentes. É óbvio que esse tema nos interessa muito e, com a graça desse bom Deus, a gente pode dizer que tem um pouco de experiência e vivência nessa situação. Esse tomógrafo foi o primeiro que veio, foi quando a construção do hospital, final ainda do mandato Emanuel Fernandes, durante todo o mandato do sucessor do Emanuel. Você teve aquele tomógrafo funcionando e, realmente, por muito tempo, aquele tomógrafo dava alguns problemas. Eu quero deixar claro o seguinte, nós tínhamos outras instituições que faziam, sim, as emergências sempre foram feitas no hospital, desde que o tomógrafo inicial chegou. Então, não houve, ou muito raramente, houve necessidade de se transferir doente do pronto-socorro da Vila Industrial para Pio 12, para esse tipo de coisa, para se fazer urgência. Então, nenhum risco excessivo foi tomado, eu posso assegurar. É óbvio que eu tenho esse conhecimento, nem sempre esse conhecimento tem quem nos antecedeu à fala, mas a gente, lógico que tem que agradecer, mas não esqueçamos, senhores, que por conta de não se fazer os pagamentos corretos para as entidades parceiras, nós precisamos chegar nesse ponto. E aí é mais do que obrigação comprar um novo tomógrafo, como fazer outras coisas, e mesmo as obrigações não estão sendo realizadas. Mas, óbvio que vamos aqui dar graças a Deus que, finalmente, depois de muito se reclamar, esse novo tomógrafo que veio, que já é atrasado para chuchu. Senhor presidente, apenas para concluir aqui a nossa fala, quero novamente cumprimentar aqui a todos os presentes, sempre bem-vindo à nossa casa, mas com a palavra, vereador Petiti. Boa noite, Juvenil, obrigado pelo espaço. E o Juvenil, no comecinho, ele falou algo que eu estava pensando, né? A cidade que o vereador da situação estava falando ali é uma cidade das maravilhas, né? Parece a Disney, né? E a gente não conhece essa cidade, né? A população reclamando, e por incrível que pareça, várias pessoas me procuraram reclamando de quando vai tirar a insulina, que já tem o processo, já retira para sua mãe, para a pessoa mesmo que é diabética, para a gestante diabética corre o sério risco de perder o bebê, sempre tem um probleminha, precisa de uma documentação, a pessoa que atende já fala, ó, você não vai conseguir, nem abre o processo. Olha, se isso é atendimento de prefeitura, tem dificuldade. E a pessoa vira
A pessoa que vira e fala, antigamente não era assim. Não era assim, eu tinha facilidade, eu tive um tratamento, na minha gestação eu precisei de insulina, recebia normalmente e agora eu nem estou conseguindo retirar. Essa é a saúde de São José dos Campos. Faltam medicamentos básicos na rede pública, né? Falta fralda geriátrica para criança especial, para o idoso, ela vai até a UBS e não tem. Não consegue. E ela fala, antigamente eu conseguia, hoje eu tenho que tirar das minhas economias e comprar essa fralda que eu não encontro mais. O Dr. Roniel lembrou algo que a gente bateu muito na tecla, tem manchete no jornal Vale, na imprensa, os prestadores de serviço na área de saúde, todos tiveram atraso. O Francisca Júlia tem 46 anos de existência em São José dos Campos. O primeiro ano que ele teve atraso foi o ano passado. Prejudicou seu atendimento, teve greve, depois de alguns funcionários nos procurarem, aí sim a prefeitura foi e pagou a sua pendência. Quer dizer, você não tem prioridade na saúde com esse governo. Foi prometido o mutirão, a gente viu comprovadamente que fizeram muito menos que os nossos mutirões, inclusive, vereador Juvenil, nos nossos mutirões nem tinha propaganda, não tinha propaganda. Eu fico triste quando eu lembro que para divulgar o mutirão de saúde foi gasto R$370 mil. Né? Se você pegar esse valor, quantas cirurgias não deixaram de fazer? E para encerrar, vereador Juvenil, essa cidade maravilhosa que os vereadores da situação sempre divulgam, tem um gasto, né? Já está em R$34 milhões o gasto com publicidade. E pela manchete, pela imprensa, a gente sabe que nessa eleição agora não vai ter vermelho, não vai ter estrela, vão tentar enganar a população novamente. Faz um país das maravilhas e gasta-se muito em publicidade. É lógico, tem que divulgar o que não é verdade. Obrigado. Senhor presidente, apenas para concluir a minha fala aqui, antes da Dulce Rita usar o resto do tempo que eu tenho ainda, eu fui nomeado às 6 da tarde de hoje para 3 projetos que diz respeito ao meio ambiente. Eu tenho até 6 da tarde de segunda-feira para dar esses pareceres. Então, por conta dessa situação de não conhecer o teor dos processos, eu não quero aqui votar e nem dar parecer em algo que eu desconheço, eu quero pedir meu prazo de emenda e quero, por gentileza, que seja respeitado o prazo de emenda até segunda-feira, às 6 da tarde. Muito obrigado, presidente. É isso aí. Obrigado, novo vereador. Vereador Juvenil Silvério. Em votação, o pedido de inclusão. Não, primeiro, verdade. Em votação, o processo 8913/2013, que é o veto parcial. Obrigado, doutor Roniel. Que institui a prática de procedimentos para a fundamentação política municipal de gestão da qualidade do ar e da outras providências, do vereador Calazans Camargo. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado. Portanto, o veto está mantido. O processo 4721, o vereador fez uso da palavra aqui nos microfones, solicitando o prazo, mas ele tem que fazer a solicitação no momento de votação, no processo de votação. Portanto, o vereador ainda não fez a solicitação no processo de votação. Tendo em vista que o processo 4721/2016, só dizer para vocês que essa presidência, comunicou a vereadora Amélia Naomi, convidou alguns munícipes que são professores, militantes, para que a gente possa debater a situação do projeto que está
aqui na Câmara Municipal, que é o projeto de lei 99, institui no âmbito municipal de ensino o programa Escola Sem Partido, que é de autoria do vereador Walter Hayashi e do vereador Luiz Carlos Mota. Vereador Walter Hayashi, do PSC, e o vereador Luiz Carlos Mota são autores do projeto que institui o programa Sem Partido, Escola Sem Partido. Eu solicitei que a vereadora conduzisse alguns munícipes para que a gente pudesse conversar e entender o ponto de vista. Esse projeto não foi solicitada a inclusão na pauta do dia de hoje, até porque se quiser incluir para que a gente vote hoje também, não teríamos problema nenhum, mas é o projeto que é de autoria dos vereadores Walter Hayashi e Luiz Carlos Mota. Portanto, nós vamos conversar com alguns munícipes, professores, militantes, para que a gente possa entender o posicionamento. Já vou lhe conceder questão de ordem, vereador, só para dizer que o processo 4721/2016, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei número 4.617, de 12 de setembro de 1994, que reformula o Conselho Municipal do Meio Ambiente, o COMAN, e dá outras providências. Existe uma emenda, a emenda 1, 2, 3 e 4 do Walter Hayashi, a emenda 5 do vereador Rogério Ciborgue, a emenda 6, 7 e 8 da Comissão de Transporte. Essa foi nomeado ad hoc o vereador Ronel de Farias e o vereador Juvenil e o vereador Willis, sendo que 2 vereadores deram parecer para que o plenário pudesse fazer essa discussão e, portanto, faltando um vereador ainda dar o seu parecer. Mesma coisa o processo 4722/2016, de autoria do Poder Executivo também, que reestrutura a Secretaria do Meio Ambiente e altera a lei número 6.808, que também foi dado o parecer dos vereadores e faltando, portanto, um parecer. Também o processo 4723/2016, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o procedimento para licenciamento do controle ambiental e empreendimentos e atividades de impacto local e dá outras providências. Portanto, foi nomeação, deu um problema no nosso sistema, e aí a nomeação foi feita via papel, e aí agora estamos aguardando só os pareceres. A doutora Ângela falou que está chegando o parecer dela. Questão de ordem, vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, eu quero reiterar o que eu disse à tribuna, Álvaro Gonçalves, de que eu recebi ad hoc essa indicação às 6 da tarde de hoje, eu teria então até 6 da tarde de segunda-feira, em 3 processos do meio ambiente. Então, quero solicitar a Vossa Excelência que me conceda, por gentileza, o prazo regimental ao qual eu tenho direito. Muito obrigado, presidente. É prerrogativo de Vossa Excelência, só para dizer que quando o nobre vereador diz na tribuna que não tinha conhecimento do processo, há 45 dias esse processo está na pauta. Há 45 dias podendo ser estudado e apreciado por todos os vereadores. Nós lamentamos, de mais uma vez, a pauta ser sobrestada por falta de parecer de vereadores. Isso é lamentável, o que acontece na Câmara Municipal, com isso travando todo o processo da Câmara Municipal, e depois a gente sabe que a justificativa sempre recai sobre a mesa. A mesa faz o seu papel de colocar na pauta os projetos solicitados pelos vereadores e os projetos que já estão na sua ordem cronológica, e entendendo que
precisamos votar projetos para a cidade de São José dos Campos. Se os nobres vereadores tiverem posicionamento, e eu estou lhe garantindo, vereador, que é prerrogativo de Vossa Excelência o prazo que Vossa Excelência solicita. Mas, se tiver que explanar, colocar o seu ponto de vista quanto ao projeto, que coloque aqui nos microfones de aparte, que se manifeste com o seu voto contrário ou o seu voto favorável, para que seja de conhecimento de todos. Então, fica aqui o alerta e a orientação desse presidente e o esclarecimento para a população e para os telespectadores também e para os nobres vereadores de que estamos seguindo o rito da casa, estamos seguindo o regimento interno da casa. A prerrogativa do vereador sempre garantido para que haja a lisura no processo. Portanto, está mais uma vez sobrestada a pauta do dia de hoje. Questão de ordem, vereador Willis Goulart. Senhor presidente, gostaria de solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor João Graciano Cordeiro, que é pai do nosso colega Luiz Ricardo Cordeiro, que trabalha no setor de divisão de cópias aqui na Câmara. Será respeitado o minuto de silêncio solicitado pelo vereador Willis Goulart. Questão de ordem, vereador Calazans Camargo. Senhor presidente, também queria solicitar um minuto de silêncio para o senhor Moacir Prestes. Teve o seu passamento de ontem para hoje. E Moacir Prestes é uma pessoa muito ativa, foi um diretor da General Motors São José dos Campos e um membro do Lions Clube Augustin Soliva, um dos fundadores, praticamente um dos fundadores do Lions Clube Centro, que hoje é o Lions Clube Augustin Soliva, uma pessoa realmente muito operosa aqui na nossa cidade de São José dos Campos. Será respeitado o minuto de silêncio solicitado por Vossa Excelência. Questão de ordem, vereadora Renata Paiva. Senhor presidente, também queria pedir um minuto de silêncio pelo passamento do senhor Jair Freire Moura. É uma família muito querida, né, que infelizmente o senhor Jair estava sofrendo, né, e infelizmente veio a falecer, né, na semana passada. Então eu queria aqui pedir um minuto de silêncio também e os nossos sentimentos aí a toda a família. Será respeitado o minuto de silêncio solicitado pelo vereador Willis Goulart, a João Graciano Cordeiro, memória de João Graciano Cordeiro, pelo Calazans Camargo, memória de Moacir Prestes, pela vereadora Renata Paiva, Jarli Ferreira Moura, Freire Moura. Questão de ordem, vereador Vago Valeiro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente aqui na galeria, concordo com Vossa Excelência quando da necessidade da gente ter uma pauta em andamento nessa cidade, né? Eu acho que a gente fica aqui com uma situação de vários projetos sendo parados por falta de parecer, realmente ele é uma situação muito complicada. Tem esses que estão na pauta, ainda virão outros, né, que vão aparecer aí do Poder Executivo, que são de interesse de muitos setores da cidade. Sempre a gente tem aquela situação que o regimento interno pode ter uma interpretação do jurídico, que ora pode, ora não pode e tal. Assim, uma sugestão, se for possível, senhor presidente, verificar com o jurídico se existe alguma saída com relação a isso, verificando por aquele artigo 96, se é possível. Porque daí eu acho que a gente conseguiria trabalhar a não paralisação da sessão toda hora por causa dessa situação. Mas como sugestão para pegar como avaliação lá para o setor jurídico da casa. Obrigado. Já foi solicitado isso ao jurídico para que a gente pudesse ter entendimento. A questão maior é que, na verdade, a gente fala, quer debater? Debate os microfones da parte. Agora ficar só no cochichada, aí isso não vai resolver o problema da cidade, não vai resolver o problema da Câmara. E ter a coragem, o dinamismo, seja valente aqui para defender os seus ideais e as suas ideias e para quem foi eleito. É isso que nós estamos aqui, para que esse debate seja um debate franco. Quem ganha com isso é o município, quem ganha com isso é a população. E é para isso que nós fomos eleitos. Até 31 de dezembro, estamos vereadores. Depois, o processo vai vir agora aí em outubro, Vossas Excelências estarão na disputa, eu, doutor Bastos, estamos aí
dos outros pleitos, acho que isso é natural, mas a gente tem que continuar o debate até 31 de dezembro de 2016, cumprir o papel para o qual fomos eleitos. Questão de ordem, vereadora Ângela Guadagni. Eu queria também pedir 1 minuto de silêncio para Sandra, funcionária de Clínicas Sul, daqui a pouco eu digo o nome todo dela. Ela é auxiliar de enfermagem, foi brutalmente assassinada na terça-feira. Sandra Del Blanco Lima. Então a gente queria Sandra Cristina Blanco Del Rio. Sandra Cristina Blanco Del Rio. Queria também incluir no pedido de silêncio o nome dessa companheira. Respeitado o minuto de silêncio solicitado pela vereadora Ângela Guadagni, em memória da auxiliar de enfermagem Sandra Blanco Del Rio. Respeitado o minuto de silêncio solicitado pelos vereadores e convido os vereadores que a gente possa atender a comissão de munícipe, militantes e professores que estão aqui para conversar com os vereadores. Eu vou já atendê-los aqui na sala Pedro Bala. Questão de ordem, vereadora Dulce Rita. Também queria pedir 1 minuto de silêncio para o senhor Nilson Cândido Araújo, que morreu nesse sábado, aí um grande amigo nosso e da comunidade lá do Galo Branco. Respeitado o minuto de silêncio em memória do senhor Nilson Cândido de Araújo. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão. Boa noite a todos os munícipes, vereadores, telespectadores. Você acaba de conferir ao vivo a 44ª sessão ordinária deste ano. Fique agora com a nossa programação.